Quanto mais objeções, maior a probabilidade de você ter encontrado alguém interessado de verdade no que você tem para vender e que está caminhando para uma negociação e para um fechamento. Então, goste sim das objeções. Hoje eu vou falar sobre a técnica de reversão, que nada mais é que reverter uma objeção para virar uma venda de fato. Eu, Natália, não gosto de algumas abordagens que ensinam no mercado. E eu vou trazer um exemplo para deixar muito claro como é que funciona essa técnica da reversão. Você está lá na reunião, entendeu as necessidades, fez a apresentação da solução e na hora do possível fechamento o cliente diz tá caro. A técnica de reversão, ela ensina você a usar resoluções de problemas. Então você vira para o teu cliente, concordando que está caro, e fala: por isso mesmo que você tem que comprar. Você concorda que você está indo contra o que as pessoas esperam? O seu possível cliente não espera que você concorde com tá caro. E claro que ele vai pedir para você explicar, do tipo, como assim? Você está concordando que está caro e por isso mesmo você quer que eu compre? E a ideia é essa, é ele te devolver querendo saber mais, para você continuar perguntando coisas do tipo: você precisa dessa solução, certo? Quer pagar o menor preço possível, não é isso? E aí você vai esperando ele te dar os micro sims para você no final falar. E é por tudo isso que você deveria aproveitar agora esse momento e essa oferta. Pessoal, não, né? Eu sou contra essas técnicas manjadas e forçadas. Essa técnica de reversão imediata é basicamente fazer uma quebra no processo mental. E aí você coloca essa frase: é por isso que você deveria fazer isso agora. Você concorda com o tá caro. Então você vai contra tudo o que normalmente as pessoas fazem. Mas assim, pessoal, isso já está batido, né? Principalmente na era atual, que tem muita informação. O seu prospect, ele já manja de todos os gatilhos possíveis e imagináveis. Então, Natália, como é que você indica quebrar uma objeção por preço, por exemplo? Então, antes de passar o conteúdo para você de como fazer, entenda que vão ter clientes que estão fora do teu target, principalmente se você ou sua empresa prospectaram e qualificaram errado, o que não é difícil de acontecer. Então, mesmo que for custar R$ 1, a pessoa não vai querer, porque ela não é target. E óbvio que alguns vão usar essa questão do preço justamente porque não viram valor no que você apresentou para ele. E ele só quer se livrar de você mesmo. Quando o problema é preço, de verdade, porque sim, acontece. As pessoas viram valor, elas querem, mas nesse momento não têm o dinheiro. Se ele quer de verdade, ele antecipa, perguntando se tem alguma negociação. Ele explana melhor e com mais detalhes essa questão do preço. Ele se posiciona antes, já falando desse problema. Quando você conduz a reunião de forma assertiva, você nem precisa se preocupar com esse tipo de objeção. E qual é a regra que eu sempre usei na hora da reunião para ter um resultado de fechamento positivo, né, a venda? Então, a sondagem principal, que é onde você inicia a reunião, perguntando sobre o negócio da pessoa, quais são as maiores dificuldades, e o que essa pessoa espera de resultado. Você concorda com algumas colocações do seu possível cliente, do tipo: entendo, um dos meus clientes passava exatamente por esse problema, e explica como é que você conseguiu ajudar esse seu cliente, a forma que você fez isso e qual o resultado que ele teve escolhendo você como fornecedor, escolhendo a sua solução. A arte de contar histórias e levar exemplos verdadeiros de transformação faz o seu cliente ver cada vez mais valor em você e no que você tem para oferecer. Essas microconfirmações de valor durante essa jornada aí da venda, esse processo, elas fazem diferença na hora final do preço. E aí você já consegue quebrar algumas objeções durante essa conversa. Um ponto que eu sempre falo é: esteja na reunião, esteja presente. Você precisa estar muito atento a tudo que seu cliente fala para você poder saber fazer as perguntas certas. Eu vou te dar um exemplo. Na época, eu vendia cozinhas para delivery
e eu estava falando com um prospect que me falou a seguinte coisa: ah, Natália, eu estou vendo com um amigo de alugar uma casa e ele vai me cobrar R$ 2.500 por mês. Pessoal, o que eu estava vendendo, aquela unidade específica, custava mais ou menos 8 mil por mês. Meio que para entregar as mesmas coisas, tá? No geral. Aqui tem um detalhe importante que vocês também não podem negligenciar. Entender bem do mercado, da concorrência e do que você vende faz toda a diferença para quebrar todas as objeções. Então, continuando a reunião com esse cliente, eu fui perguntando se a questão de segurança para ele era importante. Se a questão de ter seguro, caso tivesse um vazamento de gás e explodisse tudo e ele perdesse todos os equipamentos que eram caros, né? Se ele levou em consideração a dor de cabeça de fazer toda a manutenção, os reparos, se tudo isso estava mapeado. Por quê? Porque eu queria entender se eu podia usar esse argumento para quebrar essa objeção do preço. Eu fui colocando coisas que ele muito provavelmente nem tinha pensado. E quando eu trouxe para a ponta do lápis os 8 mil, ficou muito mais barato. Porque eu descobri uma dor maior do que o preço, que era o fato da segurança. Porque ele me confirmou: nossa, Natália, a segurança para mim é algo importante. O principal é estar presente na reunião, como eu comentei, e entender muito do mercado e ouvir muito o teu cliente, para você saber fazer as perguntas certas de acordo com a conversa ali, com a reunião, e claro, né, do teu nicho e da solução que você oferece. Outro ponto importante é na reunião perguntar sim qual o budget disponível para esse projeto. Quanto ele quer ou ele tem para investir aproximadamente nesse projeto ou nessa solução que você está ofertando. Se você conduziu a reunião de forma certa, o cliente ele vai te dar um número e com base nesse número você consegue alinhar a expectativa na hora de passar o preço. Porque normalmente vem a reunião, depois vem a proposta. Se mesmo assim o cliente bater na tecla do caro, você precisa entender se o problema é preço. Então você reforça isso perguntando se ficou alguma dúvida quanto à entrega. Deixa o seu possível cliente confortável para poder perguntar. E isso é posicionamento. Deixa claro que quer tirar todas as dúvidas e ajudar a fazer o melhor negócio. Você pergunta se além do preço tem alguma outra coisa que impeça de fechar o negócio. Você vai isolando as objeções para você conseguir negociar. E aí você vai trabalhando uma por uma. As pessoas não aguentam mais esse papo de vendedor, onde todos usam as mesmas formas de negociar. Outra questão que também entra para essa objeção é quando você vai falar o preço. Nesse momento, seja firme e com postura. Não do jeito como eu já vi, inclusive alguns gestores fazendo. Custa 8 mil, mas tem negociação, tá? A gente consegue mexer nesse preço, fica tranquilo. Simplesmente péssimo, não faça isso, não menospreze sua solução desse jeito, por favor. Por mais que a maioria dos clientes que você esteja atendendo bata nessa questão do preço. O cliente, esse que eu ouvi o gestor falando, nem tinha falado que era caro. E ele já foi jogando ali todas as possíveis negociações. Muito cuidado para usar essas técnicas de vendas. Hoje, o vendedor ele tem que ser mais criativo, ele tem que incluir mais percepções e conhecimentos do comportamento humano e comportamento de compra. Não dá mais para você decorar sobre a sua solução e seguir um roteiro igual para todos os clientes, igual um robô. Falar tudo o que tem que falar e quando chegar ali a objeção, não saber o que fazer e perder a venda. Se você fizer dessa forma que eu falei, você não vai ter preocupação com objeção. E se não for mesmo o momento do cliente, você vai conseguir fechar com ele no futuro, porque ele viu o valor. Agora, não estraga tudo dando os mesmos descontos todos os meses ou mantendo uma condição que você disse que não seria possível manter. Não acabe com a percepção de valor que você construiu durante toda essa jornada. Senão, não há Cristo que faça o cliente comprar de você. O processo de venda está muito mais em saber fazer as perguntas certas, em ter coragem para perguntar,
do que seguir essas técnicas mirabolantes cheias de nomes complicados.